Boa noite, senhoras e senhores. A gente está aqui em mais um episódio do TuntaCast, seu podcast para falar de saúde no ritmo certo. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, que é a arritmia mais comum no mundo, que é a fibrilação atrial. É uma arritmia que ela pode ser silenciosa, mas ela carrega consigo ali alguns riscos que a gente vai documentar nesse episódio, dentre eles a ocorrência de AVC e até algumas cardiopatias associadas. E para falar sobre esse tema, a gente está com dois arritmologistas excepcionais no episódio de hoje. Vou apresentar para vocês. A gente está com o Dr. Luiz Eduardo Montenegro Camanho. Dr. Camanho é doutor em Ciências Médicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É especialista em eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Coordenador do Serviço de Arritmia Invasiva e o Centro de Fibrilação Atrial do Hospital Procardíaco aqui no Rio de Janeiro. E para acompanhá-lo, a gente está com o Dr. Lucas Carvalho Dias, que é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, especialista em eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial também pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e também é médico da equipe de arritmia do mesmo hospital, do Hospital Procardíaco, no qual eu também tenho o prazer de trabalhar. E para a gente começar a falar desse tema, eu vou começar a perguntar ao Dr. Camanho. A gente sempre começa os episódios perguntando o que é aquele tema que a gente vai ter o prazer de conversar. Então, de forma simples, eu gostaria de saber o que é a fibrilação atrial, o que é essa arritmia que tanto espanta o pessoal aí. Guilherme, prazer estar contigo. É sempre muito prazeroso falar sobre o assunto, com pessoas queridas como você. E para falar de fibrilação atrial, é um assunto que para nós, arritmologistas, ele é um assunto muito, muito importante, pela sua prevalência. Mas para a gente definir assim, e pontuar o que é fibrilação atrial, você já falou, é a arritmia mais comum no coração humano, a arritmia mais comum na prática clínica. O ritmo normal do coração chama-se ritmo sinusal, é o ritmo que nós nascemos. A fibrilação atrial, então, é quando o indivíduo perde o ritmo sinusal e o átrio, a porção superior do coração, perde a sua capacidade de contrair. Portanto, a gente vai depois, ao longo do episódio, conversar sobre os sintomas, conversar sobre os outros aspectos que você citou até de AVC e tudo mais, mas fibrilação atrial é quando há uma perda do ritmo sinusal, em que o átrio perde a sua capacidade contrátil, a sua capacidade de contrair, trazendo uma série de consequências. Perfeito, perfeito. E assim, de forma simples também, doutor, como que a fibrilação atrial, vou chamar aqui de FA, que aí fica mais fácil. Então, é mais fácil. O pessoal que estiver ouvindo a gente, quando a gente falar FA, é a fibrilação atrial. O que acontece, você já explicou um pouquinho, mas o que acontece no coração durante uma crise de FA? Assim? A fibrilação atrial, ela tem um espectro grande assim de apresentação, Então a gente tem o clássico, especialmente em pacientes mais jovens, em pessoas com idade não muito avançada, crises de palpitação. Então esse é o carro-chefe de apresentação da fibrilação atrial, da FA, ou seja, o paciente percebe coração acelerado, geralmente, batendo rápido e de forma irregular. Tá? Nós temos também um outro espectro, um outro lado, pacientes idosos que não têm muito essa percepção da palpitação, mas que sentem cansaço, falta de ar, uma piora de qualidade de vida, até aquele indivíduo que, de um modo geral, não sente nada. Eu vou te confidenciar, Guilherme, que eu não acredito muito na fibrilação atrial assintomática, sabe? É muito, talvez, difícil, porque quando a gente restaura o ritmo sinusal, o indivíduo, na grande maioria das vezes, diz que melhora a qualidade de vida. Mas, enfim, classicamente, para deixar de uma maneira conceitual e clara, fibrilação atrial, a grande manifestação dela são crises de palpitação rápida, com mal-estar e de caráter irregular. Perfeito, perfeito. Eu até brinquei no
no episódio da semana passada, que foi sobre AVC, a gente falou rapidamente, é que eu brinco com os pacientes que como você explicou, o coração, o átrio perde essa capacidade de contração, perde o ritmo sinusal, é como se ele estivesse tremendo ali, né? Daí É uma vem contração o nome, desordenada. Daí e fibrilar, de alguma forma, é um termo, né? Um verbo que faz referência se eu for olhar no dicionário, fibrilar é tremer, né? Então você perde a capacidade de contrair, treme. Perfeito. O aspecto visual é o coração tremendo. Exatamente. Exatamente. Aí eu vou puxar esse gancho e passar essa bola um pouquinho para o Dr. Lucas. Lucas, assim, na prática do consultório, o Tocamanho comentou, o que você mais vê, assim? É o paciente com palpitação? É aquele paciente que foi para uma consulta para qualquer outro motivo e fez um eletrocardiograma e viu a FA? O que você percebe, assim, na sua prática? Primeiro, Guilherme, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, porque, assim, acho que a gente falar sobre um tema tão importante, uma discussão de alto nível, vamos dizer assim, acho que a gente estava conversando sobre isso antes, né? Como isso é importante, né? Vamos lá, no consultório, a verdade é que a gente, a forma que o paciente se apresenta para a gente inicialmente é de várias formas, de diversas formas, né? Tem o paciente que chega com palpitação, que é o clássico, ele descreve, olha, meu coração disparou, é uma batedeira. Tem o paciente que ele não sente tanta palpitação, mas ele descreve como um cansaço, uma falta de ar. Tem aquele paciente, na verdade, que ele não percebe a palpitação, mas ele, ele tem um grau de atividade maior, então ele percebe que, assim, antes eu conseguia ir da minha casa até uma padaria, agora eu estou sentindo ter uma dificuldade. Então, assim, são diversas apresentações. E tem também o paciente que não, que é o que eu concordo totalmente com o Luiz Eduardo, que é o paciente que fala que não sente nada. Acho que esse paciente, assim, eu acho que é muito perigoso, vamos chamar assim, porque às vezes o diagnóstico vem num contexto de um AVC. Ele não está sentindo palpitação, ele não procura emergência, ele não procura o cardiologista dele, e às vezes o diagnóstico acontece, pode ser no consultório, no melhor dos cenários, ou um check-up no exame de rotina, mas a gente pode, às vezes, numa emergência, com um episódio de um AVC, por exemplo. Perfeito. E aí a gente seguindo ali, né, a linha da FA, eu queria perguntar do Tocamanho, assim, a FA ela tem diversas classificações, né? No avanço temporal aí da história, a FA já foi classificada de diversas formas. Eu queria perguntar se a gente ainda usa aquela classificação de paroxística, persistente, permanente, como é que está a classificação atualmente? E mais do que isso, porque para quem está ouvindo a gente, não importa tanto a classificação, o que importa é se isso influencia na prática clínica, o que isso muda isso muda o tratamento do paciente, essa classificação? Isso daí é muito pertinente, né, Guilherme, porque talvez, não sei se aqui é o fórum para a gente dar muita definição do que é uma forma de apresentação ou outra, mas o que isso impacta, né? Mas tentando ser objetivo. A fibrilação atrial tem 3 formas de apresentação, basicamente. A forma paroxística, ou seja, ocorre por paroxismos, por surtos de arritmia, que começam e terminam espontaneamente, sem intervenção, que podem durar até 7 dias. Então, o paciente teve um episódio que reverteu espontaneamente. A forma persistente, aquela forma que o paciente entra em arritmia e dura mais de 7 dias e que necessita de uma intervenção, uma internação hospitalar, uma cardioversão, uso de medicação, ou aquela forma permanente em que você não consegue mais reverter a arritmia. Tá? E por que eu acho que é importante esse assunto, mesmo para uma população não leiga, né? Porque em arritmia, em fibrilação atrial, segue o mesmo modelo do câncer, né? Muito se propaga sobre a necessidade da autopalpação da mama, do toque retal no homem, né? Então, assim, como em outras condições patológicas, o diagnóstico precoce traz o maior benefício a longo prazo. Portanto, quando a gente detecta e começa a tratar um paciente com fibrilação atrial paroxística, a gente está falando que a gente está tratando esse doente numa fase precoce dessa condição.
Então, os resultados, e a gente vai falar também das formas de tratamento, eu não vou falar agora, mas quando a gente trata um paciente com FA paroxística, os resultados a longo prazo são melhores. Quando a gente aborda e trata um paciente com fibrilação atrial com FA permanente, os resultados são piores. Portanto, a fibrilação atrial, o modelo não poderia ser diferente. Né? É um conceito médico que permeia a prática clínica, mostrando que quanto mais cedo a gente trata, melhor são os resultados a longo prazo. Perfeito. E isso é um conceito já bem documentado em grandes ensaios clínicos, né? Então a gente não tem mais dúvida desse conceito. Perfeito. Aqui, antes de ir para a próxima pergunta, acho que é legal a gente pontuar, né, algumas coisas. Até anotei aqui para a gente não esquecer. Teve um outro episódio que um convidado falou, e eu acho que é importante pontuar nesse momento, que é importante a gente se conhecer mais, né? Sim. E aí, se conhecer mais, você deu o exemplo, né, do toque ali, do alto toque ali de mama para mulher e tudo mais. Eu acho que é importante, ainda mais com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente saber mais ou menos quanto é a nossa frequência cardíaca, quanto é a nossa pressão arterial, como é que o meu pulso, né, que não é uma coisa tão difícil, né, eu boto ali a mão no antebraço, tenho uma noção como que mais ou menos meu pulso bate, porque aí entrando naquela questão da FA assintomática, né, que o paciente teoricamente não sente nada, o cara tá ali, do nada palpa o pulso, tá diferente do que é o meu habitual, sim. E aí de repente ele vai procurar. Também daqui a pouco eu vou perguntar mais para frente sobre smartwatch, essas coisas, que é uma ferramenta talvez que seja legal para isso. Mas a autopalpação, né? Guilherme, ela está prevista nas diretrizes médicas, então, né? Você palpar o pulso regularmente como uma forma de detecção. Perfeito, é o autoconhecimento. Perfeito, exatamente. Você falou, muito pertinente, absolutamente pertinente. E o paciente que consegue, entende, consegue fazer isso, ele fala assim, doutor, não, meu pulso está irregular, tá diferente, que é o clássico, sim, né? Sim. Não tá rítmico, né? Ele tá irregular. E ele já está entendendo que ele saiu do ritmo normal, sinusal, e foi para ritmo. Porque aí é importante também quem está ouvindo a gente, nem sempre você vai ter a sensação do batimento, né, irregular no precórdio, no peito, né? Então o pulso pode ajudar com isso. É diferente daquele paciente às vezes mais magrinho e tal, que qualquer alteração ali ele percebe, né? E outra coisa importante que você comentou que eu acho legal pontuar, como em tudo na medicina, que eu bato, em todos os episódios eu bato nessa tecla, é que a prevenção, né, e esse autoconhecimento é a melhor forma. Se você diagnostica qualquer condição no início, vamos dizer assim, as suas possibilidades de tratamento são muito maiores, né? E na FA, pelo que você falou, não é diferente, né? Sem dúvida. Ótimo. Sem dúvida. Indo para um pouquinho outro tópico agora, Lucas, assim, quem são os pacientes com maior risco de desenvolver FA, né? Porque todo tema que a gente vai trabalhar, o paciente muitas vezes está logo pensando, mas eu tenho risco de vir a ter isso? Quem que tem mais essa condição? Então... É interessante essa pergunta, Guilherme, porque isso a gente escuta no consultório, né? Geralmente, mas por que eu tenho isso, né? A fibrilação atrial, ela é uma arritmia multifatorial, né? Eu não consigo falar para o paciente, olha, você tem fibrilação atrial por X motivo, tal motivo. Na verdade, a gente tem que ver o contexto histórico desse paciente e aí a gente analisar os fatores de risco. Assim, a idade mais avançada é um fator, entre outros, né? Pressão alta, paciente hipertenso, paciente diabético, sedentário, paciente obeso, hoje tabagista. A gente tem, na verdade, tem vários fatores novos estão sendo agregados, mas assim, de uma forma muito geral, vamos dizer assim, eu acho que a questão da idade, a idade avançada é um fator clássico, a hipertensão, paciente diabético, sedentário, tabagista, são os fatores mais comuns nós encontramos. Difícil a gente vai pegar um paciente de fibrilação atrial que algum desses fatores não estarão presentes, mas pode acontecer também. Claro. Uma coisa que eu queria pontuar também, adicional que você falou, né, Lucas, a maioria das doenças do coração, as cardiopatias, que a gente chama, né, cardiopatia estrutural, ou seja, aquela doença do coração que muda a arquitetura do coração. São condições que vão predispor, na maioria das vezes, né, a ocorrência da arritmia. É um fator de risco. Perfeito. E agora uma coisa que eu vou perguntar também, que é isso no consultório, eu tenho alguns pacientes que estão dentro desse contexto e às vezes pega as pessoas de surpresa. Atleta, né?
tem maior risco, tem maior predisposição a fazer fibrilação atrial? Essa pergunta é importante e tem que ser bem explicada pelo contexto. Exatamente. Né? A atividade física, ela sempre será importante. Ela vai ser um fator protetor. Então, assim, se o paciente... Porque às vezes ele fala, eu descobri a arritmia, parei de fazer atividade física. Não, não faça isso. A atividade física, ela sempre vai ser um fator que vai contribuir até para diminuir esse fator de risco. O paciente que é diabético, o paciente que tem obesidade, sedentário, se você você faz atividade física, você já está tratando esses fatores de risco, né? Agora, existem estudos que mostraram que atletas de alta performance, ou seja, é o triatleta, é aquele paciente que faz maratona, aquela pessoa que faz maratona. Então, assim, é um atleta de alta performance. Nesses cenários, a atividade física é tão intensa que isso, de alguma maneira, contribui de forma negativa para a estrutura do próprio átrio, né? Que poderia, sim, esse grupo de pacientes ter um risco maior de desenvolver fibrilação atrial. Perfeito. Aqui eu vou também reforçar o que você falou, porque eu acho que esse é um tema muito importante. Eu também sempre, em vários episódios, o exercício físico entra, né, na discussão. E não é incomum aquela piadinha de tipo assim, eu não fazia exercício nenhum, como você falou, eu estava bem, eu comecei a fazer exercício e eu tive algum problema. Quando a gente bota na balança, exercício físico, ele tem muito mais benefício do que malefício, né? E é o que você falou, a gente está falando aqui numa predisposição para FA, num grupo muito específico de atletas de alto rendimento, como você falou, atleta profissional, ou atleta com anos de atividade física de alta intensidade, altíssima intensidade, né? Longo, né? Ironman, triatleta, né? De alta endurance, né? Exatamente. E mesmo assim, aí é uma coisa que eu acho que vale reforçar, é que, mesmo assim, essas pessoas morrem menos do que quem não faz atividade física. Porque quando a gente vai comparar algo na medicina, na saúde, uma das coisas mais importantes se eu faço tal coisa, eu morro mais ou menos do que quem não faz, né? Então, assim, só para reforçar o que você falou, né, Lucas, que é um tema muito importante, é que mesmo o atleta que venha a ter fibrilação atrial, ele morre menos do que o sedentário, né? Só para a gente amarrar esse tema aí. Deixa eu só complementar também, que eu acho que com uma mensagem de... saindo até um pouquinho especificamente da fibrilação atrial, mas estando dentro, né? Talvez as duas maiores atividades promotoras de saúde cardiovascular no ser humano e que vai de encontro com a fibrilação atrial atividade física e cessar o tabagismo. Então isso é fundamental. O sedentarismo, a obesidade são fatores de risco importantes para a fibrilação atrial e recentemente provado que o tabagismo também é um fator de risco para a fibrilação atrial. Portanto, vamos nos exercitar e vamos parar de fumar. Todo mundo quem fuma, né? Ótimo. Aí, pegando um pouquinho do gancho da atividade física também, Lucas comentou, você comentou um pouquinho, mas só para a gente reforçar. Então, jovem também pode ter fibrilação atrial, né? Apesar da gente saber que a idade é um fator de risco, a gente sabe que jovem também pode ter fibrilação atrial. E aí queria que comentasse um pouquinho, Camaí, assim, qual geralmente é o contexto? Óbvio que aqui a gente não está falando de um paciente jovem que já tem uma doença cardíaca, já tem uma cardiopatia congênita, ou já teve uma miocardite, evoluiu com insuficiência cardíaca. A gente não está falando disso. Queria que você falasse, geralmente, qual é o perfil do jovem que tem fibrilação atrial, né? Eu vou te ser sincero, eu vejo tanto paciente jovem com fibrilação. Eu tenho um viés. Eu vejo muito paciente jovem com fibrilação atrial. Acredito que daqui a 15 anos, quando a gente estiver novamente reunidos aqui conversando, a gente vai trazer muita informação genética, né, nesse campo da cardiogenética, que vai explicar por que um indivíduo de 30 anos de idade tem fibrilação atrial. Mas, assim, indiscutivelmente, talvez os pacientes jovens com esses fatores de risco, né? Obesos, sedentários, tabagistas, com grande ingesta de álcool, eles se apresentem. Mas a gente não tem uma explicação exata por que um paciente de 30 anos, de 25 anos, se apresenta com episódios repetidos de fibrilação atrial. No mundo real, esses indivíduos
vão apresentar um dos fatores de risco citados pelo Lucas, né? E a gente está muito assim na expectativa desses resultados, né? Da cardiogenética, desses estudos genéticos e até das possíveis intervenções genéticas que vão auxiliar no futuro no manuseio desses doentes. Perfeito, perfeito. Isso é outra coisa legal, assim, muitas vezes a gente fala, isso não tem explicação, na verdade a gente ainda não sabe, tem né? explicação. Exatamente. E a gente já bateu pra caramba aqui que obesidade e sedentarismo é fator de risco, mas você mencionou uma outra coisa que eu queria te perguntar. Como é que o álcool influencia aí a ocorrência de fibrilação atrial? A gente tem até, né, um nome, né, para aquele pessoal que dá uma exagerada no álcool no final de semana. Queria que você falasse um pouquinho disso, Camãe, por favor. O álcool, ele é o vilão da fibrilação atrial há muitos anos, né? Vamos botar aí, há uns 50 anos se fala sobre isso, né? Na década de 70 se foi proposto o tema Holiday Heart Syndrome, né? Ou seja, e por que isso? Porque viu-se, né, em serviços de emergência americanos que na segunda e terça-feira, mas classicamente às segundas-feiras, havia um maior número de atendimentos por fibrilação atrial. E aí se achou um link, se determinou uma relação entre o consumo exagerado de álcool e fibrilação atrial. Isso ganhou muita força durante muito tempo, se falava demais nisso, começou a se falar de menos, e eu acho que a gente chegou a um meio termo, né, cientificamente falando, né? Qual é o meio termo científico? É necessário, é fundamental que o portador, a gente está falando de FA, né? Não vou me expandir além de FA, mas é fundamental que o indivíduo portador de FA reduza a sua ingesta alcoólica. O álcool tem uma ação inflamatória no miócito, na célula do miocárdio, do coração, levando a episódios de fibrilação atrial. Então, assim, o raciocínio, quer dizer, o indivíduo vai virar um abstêmio, nunca mais vai beber e vai ficar curado da fibrilação atrial, esse não é um raciocínio correto. Mas é necessário que se reduza a ingesta de álcool, porque é um fator de risco importante. A Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, ano passado, atualizou a diretriz, e diretriz são documentos de uma boa prática médica, que norteiam as boas práticas médicas. Portanto, o que está previsto para consumo de álcool em portador de FA seriam 2 a 3 drinks semana. O que é drink? 2 a 3 taças de vinho, 2 a 3 taças de lata de cerveja pequena, né, 350 ml no máximo. As pessoas gostam de falar do latão, esquece o latão, né, e até 2 doses de destilado por semana, né? Então isso seria a dose assim, mas se puder não beber, ou menos que isso é melhor. E a ideia que fica é que tem que se reduzir a ingesta alcoólica como uma medida cautelar de recorrência de fibrilação atrial. A verdade é que, só complementando, né, é que não existe uma dose segura. Essa é a verdade. Cria-se janelas, possibilidades. Então, assim, 3 doses não consecutivas não quer dizer que a pessoa que tome mais ou menos ela vá ter a arritmia ou não. O fato é que não tem uma dose segura. Então, a gente tem que tentar diminuir o máximo possível, que a diretriz sugere. Perfeito. É muito legal isso. É até importante, assim, quando a gente fala o máximo, né, a pessoa, então eu posso tomar 3 doses, né, por semana, mas marca, né, exatamente. O ideal é que a gente sabe, até um gancho importante também, uns anos atrás a gente tinha aquela questão de que uma tacinha de vinho tinto à noite poderia ter benefícios cardiovasculares. Isso vinha muito ali por algumas substâncias, os flavonoides, uma série de substâncias que tem ali da uva tinta, né? Mas hoje a gente sabe, na verdade, as sociedades médicas, elas não indicam consumo, na verdade, 0 de álcool, né? Porque quando a gente pesou o malefício e o benefício da bebida alcoólica, o malefício é muito maior, né? Então, assim, foi o que você falou, né, Camãe? É perfeito isso que você falou, Guilherme, porque eu acho que eu sou um pouquinho mais experiente, tenho um pouquinho mais de idade que você, e aí
a minha geração, padeceu com essa história de vinho tinto faz bem à saúde, né? E isso virou uma verdade. As pessoas tomavam todo dia uma taça de vinho, 1, 2 no jantar, acreditando que ia reduzir o colesterol, acreditando que ia fazer bem ao coração, e que é um erro grave, Então, assim, a gente ainda está desconstruindo essa inverdade de que o vinho tinto, o vinho tal, a uva tal faz bem ao coração. Não faz bem. Vinho, nenhum tipo de uva faz bem ao coração, de vinho, em doses obviamente elevadas, claro, né? Acima de tudo, bom senso, né? A gente tem que ter bom senso para... Se for para virar um hábito, que seja um suco de uva integral, com pouco açúcar, vai fazer melhor do que o vinho. Exatamente. Uma limonada. E um outro adendo é que mulheres geralmente são mais sensíveis aos efeitos do álcool, né, do que homens, para tristeza aí das ouvintes que gostam de beber um pouquinho, né? Bom, e outra dúvida, aí deixar você descansar daqui a pouco para depois ir para o Lucas, mas a última pergunta, o estresse, ele tem a gente tem algum dado, né, científico que o estresse ele influencia diretamente a ocorrência de fibrilação atrial? Porque isso é sempre uma dúvida no consultório. Será porque eu estou muito ansioso, muito estressado? O que a gente tem de dado aí? Isso é uma coisa que se fala muito. Quando a gente está falando de doença cardiovascular, não há dúvida de que o estresse é pano de fundo de grande parte delas, né? Não raramente a pessoa tem um problema pessoal grave, uma separação, uma perda de um ente querido, e dali a 2 meses tem um infarto agudo do miocárdio. Dali a 3 meses tem um acidente vascular cerebral, dali a 2 meses tem uma fibrilação atrial. Então, assim, é indiscutível que o estresse ele entra como um fator de risco, né? Mas a gente não tem estudos provando uma relação direta como a gente tem, por exemplo, com diabetes, com hipertensão, com tabagismo, a gente não tem. Mas, indiscutivelmente, o estresse ele entra como um fator de risco a mais nos cenários das doenças cardiovasculares. Perfeito. O bom mesmo é a gente se estressar menos. Exatamente. É isso que é bom. Mas isso é importante falar, porque assim, é muito comum o paciente que a gente tem o diagnóstico da arritmia e ele fala assim, doutor, mas eu estava passando por um período muito ruim, não foi disso, não. Lógico que isso vai ser um gatilho, né? Eu acho que isso aí é o ponto. Mas o fato é que esse paciente ele tem uma alteração estrutural. Para a gente poder falar de fibrilação atrial, existe uma conexão, um curto-circuito na parte elétrica do coração dele. O estresse, o tabagismo, a hipertensão, a obesidade, todo, né, o sedentarismo, ele vai funcionar como um ponto de gatilho, mas que tem alguma coisa orgânica acontecendo ali, isso é importante. Né? Isso é muito legal que vocês falaram, porque é bom até para os meus pacientes que escutam o podcast, assim, que aí reforço o que eu falo no consultório, quando o paciente pergunta isso, mas foi o estresse, para qualquer coisa, qualquer doença cardiológica. Eu costumo explicar assim, o coração é uma bomba, né, hidráulica que funciona a partir de eletricidade. Se você está estressando esse circuito elétrico, você está dando mais substrato para alguma coisa ali, para dar um curto-circuito, para parar de funcionar de alguma forma. Então, se eu já tenho um paciente que tem uma predisposição, hipertensão, diabetes, sedentário, enfim, tem alguma predisposição para cardiopatia, seja ela qual for, e eu ainda estou, de fato, e agora literalmente estressando ainda mais esse sistema, é como se você tivesse, eu brinco com os pacientes, com adrenalina ali o tempo todo circulando, e pode ser que em algum momento isso tenha uma consequência, seja ela um infarto, algum tipo de arritmia, e pode ser a fibrilação atrial. A gente tem uma doença que a gente comentou aqui rapidamente em outro episódio, que está muito aí, sim, documentadamente associada a uma ocorrência do estresse, que é a síndrome de Takotsubo, né, que é síndrome do coração partido. Então, e a gente teve até, né, um guideline, que é a diretriz, como a mãe falou, no ano passado, no Congresso Europeu de Cardiologia, falando sobre saúde mental e doença cardiovascular. De forma inédita, Exatamente. primeira diretriz de saúde mental e doença cardiovascular. E assim, que a mostrando gente sabe... um link direto. Exatamente, que está super ligado. Sem dúvidas, nos próximos anos a gente vai ter muito mais dados sobre isso. É legal. Antes de ir para o próximo bloco, queria te perguntar, Lucas, assim, a gente já comentou um pouquinho
mas só para a gente reforçar. Então, quais são os sintomas mais comuns? A gente já passou por isso, mas para a gente marcar aqui, quais são então os sintomas mais comuns num episódio de FA? Acho que um episódio, o sintoma mais clássico é a palpitação, né? Uhum. Esse definitivamente é o sintoma mais comum quando a gente está falando de fibrilação atrial. Mas, voltando, não necessariamente o paciente ele pode se apresentar com palpitação. Ele pode ter um cansaço, uma falta de ar, ou, que a gente falou também, de ele ser assintomático. Ou perceber, antes de ser assintomático, por exemplo, perceber que uma atividade diária dele está mais difícil do que ele fazia antes. Então, assim, o paciente já tem uma atividade moderada, ele não tem palpitação, mas ele está notando que ele faz uma atividade que está mais difícil. Isso pode ser arritmia. E o paciente assintomático, que eu acho que é importante, e assim, se a gente for olhar a diretriz, paciente assintomático, ele vai... Tem estudo que mostra que é de 20% a 40%. Então, assim, é uma taxa grande de paciente que, teoricamente, não sente nada. O Eduardo falou no começo aqui uma coisa que é muito comum, o paciente falar que não sente nada, a gente trata esse paciente, depois ele fala assim, poxa, eu achava que eu não sentia nada. É interessante isso. Legal. Mas se acontece isso, você ainda fez um diagnóstico num cenário talvez positivo. Ruim é aquele paciente que às vezes só descobre num cenário de um AVC. Time, né? Exatamente. Eu lembrei de uma coisa aqui, eu posso falar? Claro. Uma coisa que eu já vivenciei muito, porque a gente cada vez mais cuida de pacientes idosos, né? Cuida de pacientes geriátricos, enfim. E não é raro, tá? O familiar, o paciente, o cuidador dizer, doutor, ele está urinando muito. E isso pode ser uma manifestação, porque na hora que a fibrilação atrial se instala, você, sem entrar em muitos detalhes, mas distende o átrio, libera um hormônio que favorece a diurese. Então, eu já vi, eu acho que o Lucas também, né? Várias vezes, doutor, a gente já sabe. Ele começa a urinar demais, urina a noite inteira. Quando chega de manhã, ele está com arritmia. Então, o paciente que fala que alimenta isso é pacientes muito, idosos, sabe, Guilherme? Paciente que alimenta muito, fala assim, depois que eu como muito, daqui a pouco eu começo a arritmia. Faz sentido. Você estimula o nervo vago, você faz uma vagotonia nesse paciente, e tem relação com a vagotonia com a arritmia. Então, assim, tem várias situações que você pode, quando você começa a pensar, que tá fora do que a gente fala do clássico ali, mas que faz o link, exatamente. Muito legal. Isso que vocês falaram, é até legal dar um exemplo. Hoje, um paciente que eu atendi no consultório, agora ele tá ótimo, mas ele chegou para mim, o cara jogava bola, futebol 2 vezes por semana e fazia os exercícios físicos dele. Não sentia nada. Aí foi fazer um risco cirúrgico para um procedimento urológico. E chegou na consulta, estava em fibrilação atrial. Aí assim que ele chegou para mim, foi encaminhado para mim nesse contexto. E para a cerejinha do bolo, ele já tinha um grau de insuficiência cardíaca que provavelmente, depois a gente comenta sobre isso, provavelmente era em decorrência de uma fibrilação atrial não controlada há bastante tempo. E aí ele falava que não sentia nada. Eu falei, eu ia fazer. Ele ficou até triste comigo, porque eu falei, não dá para fazer cirurgia agora. Ele ficou chateado. E ele não sentia nada, segundo ele. Aí a gente perguntando ativamente, e aí eu acho que isso é o recado importante, né, para quem está ouvindo. Eu falei, mas naquela corrida que você ia dar para chutar a bola no final ali do gol, aquele sprint, tava a mesma coisa, né? Aí ele pensando assim, talvez não. Então, pra cá tá um pouco diferente. Isso que vocês comentaram. Às vezes o paciente está fazendo atividade física ali habitual dele, e às vezes o sintoma vai ser aquela pequena perda de rendimento, né? Então acho que é legal o pessoal estar atento nisso. E como vocês falaram, o principal sintoma é a palpitação, e aí agora uma coisa que também é muito frequente no consultório aí da gente e na emergência, né? Eu tenho esse viés da emergência. Palpitação é sempre fibrilação atrial? Eu até vou intensificar a pergunta. Palpitação é sempre arritmia? Né? Porque o paciente sente palpitação e fala, tô com uma arritmia. Né? Então, acho que essa é uma pergunta coerente também. Não. Né? Assim, a resposta é não, porque palpitação a gente pode ser por arritmia, na verdade, a gente sempre vai pensar, mas um paciente que está estressado, ansioso, cansado, ou alguma outra arritmia que não fibrilação atrial, ele pode sentir o coração acelerar, não necessariamente ele está em arritmia, né?
Então, palpitação ele não é um diagnóstico de arritmia. Ele é um sintoma que outras situações também poderiam causar palpitação. Né? Perfeito. E lembrar que palpitação, por definição, é a percepção do batimento cardíaco. Portanto, se a gente sai na rua e toma um susto, e aquilo dali é palpitação. Sim. E ela, como o Lucas falou, palpitação é a principal manifestação da arritmia. Mas não é sinônimo de FA, e outras arritmias também podem cursar. Perfeito. E a emoção também pode dar palpitação. Claro, exatamente. Eu acho que aqui um sinal de alarme, então, que a gente pode deixar tá na condição ali, CNTP, né? Na melhor condição possível, relaxando numa praia no Caribe, começou a ter palpitação do nada e opa, isso eu tenho que ver. Sem dúvida, o que está acontecendo, né? O coração está trabalhando e a gente tá lá, a gente não está sentindo. Né? Começou a perceber, tem que entender o que está acontecendo. Perfeito. E Lucas, como é que é feito geralmente, assim, óbvio, de forma, né, sucinta, assim, como é feito geralmente o diagnóstico, né? Porque uma coisa também que eu percebo no consultório, geralmente, o paciente, muitas vezes, ele não tem uma noção de como ele vai procurar ajuda, né? Porque ele não sabe como é feito o diagnóstico da condição X e da condição Y. Sim. Então, na fibrilação atrial, a gente tem algumas formas, né, de fazer esse diagnóstico. Como é que é isso? Assim, eu acho que isso é importante pelo seguinte. Hoje em dia, a gente tem várias formas de tentar interpretar essa palpitação que o paciente está sentindo. Mas, de uma forma direta, para eu dizer que o paciente tem fibrilação atrial, eu tenho que registrar esse ritmo. Perfeito. E esse ritmo ele tem que ser registrado por um eletro, no seu consultório, ou numa emergência, ou num exame de rotina, um Holter, por exemplo, um monitor de eventos implantáveis, às vezes para aquele paciente que tem palpitação, já teve um AVC e não sabe o motivo, a gente está investigando vários Holters de repetição, tudo normal. Você precisa, às vezes, implantar um dispositivo, que é como se fosse um chipzinho subcutâneo, que ele vai monitorizar o coração desse paciente durante o período. Então, assim, de uma forma direta, o diagnóstico precisa, para a gente poder dizer que o paciente tem fibrilação atrial e até para partir para o tratamento, eu tenho que ter o registro dessa arritmia dele. Tem que ter um eletro de 12 derivações, ou um Holter de 24 horas, enfim, alguma forma para a gente poder registrar esse traçado dele. Entendeu? Isso aí é muito interessante, cara. Até também, eu sempre gosto de dar exemplos, né? Também um caso que eu tenho no consultório. Uma senhora que teve múltiplos AVCs, ela não tem grandes sequelas e tal, tá bem, mas ela teve múltiplos AVCs desde mais nova e nunca entendeu a etiologia. E, assim, em territórios diferentes do cérebro, né? Ela tem alguns achados no ecocardiograma que sugerem a ocorrência de fibrilação atrial. Ela já fez inúmeros Holters, ela já botou monitor de evento e a gente não documentou. Aí a pergunta que ela faz para mim tá, mas eu não posso então tratar a fibrilação atrial, já que vocês acreditam tanto que seja isso? E é isso, o tratamento, apesar de ser um tratamento benéfico, ele não é inócuo. Exato. E aí eu preciso documentar. Para não, enfim, estar colocando o paciente em risco sem ter essa certeza. Todo tratamento, ele vai ter o benefício e vai ter o risco. Se eu não tenho certeza daquilo ali, eu vou estar praticamente dando risco para o paciente sem ter o benefício que eu espero do tratamento. É importante, né, a gente deixar claro que o diagnóstico de qualquer arritmia cardíaca, ele é eletrocardiográfico. Ele requer um eletrocardiograma, um método antigo, né? Mas que não sai de moda. Atualiza, melhora os aparelhos, ficam modernos, mas o diagnóstico com fio, sem fio, mas eletrocardiográfico. Perfeito, isso legal. É fundamental. E aí, para fechar esse bloco mais ainda nesse assunto, é um assunto quente também, smartwatch, né? Ele ajuda ou atrapalha? Que isso é uma grande questão, né? Assim, e aí queria, se vocês pudessem, assim, existem marcas que a gente tem mais segurança, porque a gente não é incomum, pelo menos na minha prática também eu pego de vez em quando, o paciente tive uma arritmia porque o relógio acusou. Aí você vai olhar ali o traçado, daqueles que fornecem algum traçado, foi uma enfim, uma alteração ali elétrica, né? Foi alguma coisa, não necessariamente uma arritmia, né? Uma interferência, alguma coisa assim. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Bom, vamos lá. Assim, eu acho... a gente tem que... Isso é uma coisa que você senta com um grupo de amigos na nossa área, isso tem opiniões divergentes, cada um pensa uma coisa, mas assim, fato é que o smartwatch ele trouxe para o paciente a forma dele conseguir checar o ritmo dele de uma forma mais fácil, né? Eu acho que assim, o que ele facilita? Ele facilita a gente investigar.
ele não dá diagnóstico. O diagnóstico depende de ele ter um eletro, um holter mostrando. Mas ele facilitou isso para a gente. O que eu faço? Né? O paciente ele tem esse dispositivo, eu peço para ele, se ele sentir, está sentindo mal, faz o registro pelo relógio e me envia. Porque ele tem um diagnóstico ali, né? Não acredita naquilo. Porque uma extrasístole, enfim, o ritmo irregular, vamos dizer assim, independente de ser fibrilação atrial ou não, ele vai chamar aquilo de fibrilação atrial. Então, sentiu alguma coisa, faz o registro, envia. Porque na hora que eu olhar, se eu achar que aquilo é uma fibrilação atrial, vou falar com ele, vai para emergência, porque é ali que a gente vai registrar. Eu acho que é importante, você falou de marcas, porque você tem várias marcas hoje, né? Mas, vamos dizer assim, sem nenhum viés, né? Confiável, o traçado, não o diagnóstico. O diagnóstico ainda erra bastante, mas de você conseguir checar no seu celular e falar assim, olha, isso aqui me parece mesmo uma fibrilação atrial, eu acho que é o Apple Watch, o Galaxy Watch para quem tem Android, porque isso tem que ligado ao relógio, né? Então para quem tem iPhone, Apple, tem que ser o Apple Watch, quem tem Android, o Galaxy Watch, que gera um traçado. E saindo de smartwatch, existe uma plaquinha chamada da LiveCore, que também é um aplicativo que se conecta ao celular e anda com essa placa com o paciente. Ele gera até 3 derivações, ou 6, tem dois modelos, né? Que também gera um traçado muito bom da gente receber e ver. Mas eu acho que ajuda bastante. Não fecha diagnóstico, você vai precisar registrar isso ali, mas eu acho que facilitou, trouxe para mais perto do paciente o registro, que às vezes a gente fazia só com holter de 24 horas. Holter de 24 horas é ótimo, mas se naquele dia não acontece nada, ele vem normal e não está errado, né? Até, assim, gostaria que o Luiz Eduardo também dividisse a opinião dele. Eu acho que os smartwatches, eles entraram nas chamadas diretrizes, que toda hora a gente fala, né? Que são documentos de boa prática médica, no ano de 2020, né? Eles entraram como uma forma eficaz e entraram através de um estudo chamado Apple Watch Study, que envolveu 500 mil indivíduos idosos nos Estados Unidos para screening, para investigação de fibrilação atrial. O fato é que, se eu tenho um paciente com crises de palpitação, se eu tenho um paciente com sintomas clássicos de fibrilação atrial e uma documentação inequívoca, eu estou autorizado a tratar, né? Aquilo dali é uma inteligência artificial, né? Sim. Então, requer sempre que um médico, óbvio, né? Um médico capacitado, olhe e confirme. É o que você falou, não raramente, doutor, tive fibrilação atrial, mas é só uma análise errônea, né? Tem um trabalho que eu até uma vez fiz uma apresentação, comparando as marcas, tá? E aí também sem nenhum viés, porque isso aí está publicado na literatura médica. De todos esses, né, a LiveCore, o Galaxy, o que apresenta a melhor acurácia, especificidade e sensibilidade é o Apple Watch. Sim. Indiscutivelmente, isso mostrado em ensaio científico, não é uma opinião pessoal. Muito pelo estudo também. Sim, pelo estudo muito grande. Não, eu acho que talvez assim, foi mais desenvolvido. Pelo sim. estudo. Foram eles que lançaram o estudo, né? Então, isso que eu ia comentar, desse estudo que você comentou, né, na época que saiu, né, o artigo, teoricamente era o único dispositivo relógio, né, que estava autorizado a fazer o diagnóstico, vamos dizer assim, mas óbvio que depois interpretado pelo médico de FA. Tem um detalhe, né, e assim, é um estudo bem legal, né, bem legal mesmo. Bem legal. Bem conduzido cientificamente. Sim. Teve o viés que eu acho que teve ali o patrocínio da empresa junto ali, se eu não me engano, não sei se eu tô correto, mas com muitos pacientes. E aí, só para amarrar isso que vocês comentaram, o paciente não tem um médico, né, para ligar ou para entrar em contato. Mal ou bem, teve algum aviso do relógio para tirar a dúvida, vai numa emergência, lógico, né, e seja avaliado de novo por um médico, né, capacitado. Não, ótimo. Antes da gente partir para o... Mesmo que ele tenha médico, se não conseguir falar com o seu médico, vai numa emergência. Melhor a gente precisa registrar. Exatamente, melhor tirar a dúvida. Antes da gente ir para o próximo bloco,
eu anotei aqui porque eu tinha esquecido de comentar, mas eu acho um tema super relevante. E os pacientes muitas vezes não sabem, e tem médico que às vezes esquece, né? Sobre a relação do hormônio tireoidiano, ou seja, das doenças da tireoide, com a ocorrência da fibrilação atrial. A gente sabe que uma parcela é importante, né? Não é uma parcela pequena, tanto de pacientes com fibrilação atrial que não tem um diagnóstico, uma etiologia ou um fator de risco muito bem definido, a gente tem que dar uma olhadinha de como é que estão esses hormônios da tireoide. E o outro lado também é verdadeiro. Uma parcela boa de pacientes que tem principalmente o hipertireoidismo, né? Ou seja, o excesso de hormônio tireoidiano circulando na corrente sanguínea, vão cursar em algum momento da doença, se não controlada principalmente, com ocorrência de fibrilação atrial. E aí entra até um pouquinho, esse perfil um pouquinho mais jovem, né? Eu queria que vocês falassem na experiência de vocês, o que vocês veem aí de doença, de hipertireoidismo principalmente, né? Mas a gente sabe que o hipotireoidismo também pode cursar, mas principalmente o hipertireoidismo, com relação à fibrilação atrial. É uma relação bem estabelecida, muito mais bem estabelecida com hipertireoidismo, né? Até em falando de tratamento, o hipertireoidismo tem importância, né? Então, sem sombra de dúvidas, há uma relação. Eu só acho que às vezes se valoriza em excesso também as disfunções tireoidianas, né? Então, assim, é uma relação bem estabelecida, em especial com hipertireoidismo, né? Acho que num paciente jovem sem uma causa aparente é mandatório, né? E mesmo no idoso é mandatório você dosar um T4 livre, um TSH, é mandatório, é um custo muito baixo para a saúde, mesmo em saúde pública, e com benefício muito grande, tá? Não sei a opinião do Lucas, mas às vezes eu acho também que se joga muito na conta da tireoide, pequenas oscilações do nível de hormônio tireoidiano. Mas é o que a gente vê no mundo real. Não, tem que tratar, vamos tratar isso daqui, porque a arritmia, não, acho assim, tem que normalizar. Talvez entre no cenário onde parecido com a inflamação, vamos dizer assim. Ele vai aumentar os gatilhos para que aquilo aconteça. Se você normaliza, você vai diminuir o gatilho. Sim. Mas o motivo da pessoa ter arritmia continua lá. Então, você pode curar a alteração da tireoide. Você ainda vai ter um substrato para aquela arritmia acontecer. Né? Eu acho que aqui, e aí minha opinião como cardiologista clínico, né? Eu acho que aqui a gente tem dois cenários principais, né? Por exemplo, um jovem 40 e poucos anos. Você excluiu qualquer alteração estrutural do coração, você não encontrou nada, o cara não tem hipertensão, não é sedentário, mas chegou ali com hipertireoidismo sintomático, né? TSH suprimido. Eu acho que esse é um outro cenário. Tem grande chance de você tratar e de repente esse cara não ter mais FA na vida. Esse é um cenário 1. Eu acho que outro segundo cenário que eu acho que aí é mais perto do que você falou agora, Lucas, é um idoso, né? Aquela idosinha, 80 anos, obesa, hipertensa, já tem uma dificuldade de relaxar o coração, né? Que a gente chama de ICFEP, né? Insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, e que usa, por exemplo, um Puran, uma reposição de hormônio tireoidiano. E aí você vai ali e ela está usando, de repente, uma dose exagerada. Então está com hipertireoidismo por uso do hormônio ali por uma dose exagerada. E aí entra numa emergência ou no consultório com FA. Essa paciente, eu não tenho dúvidas que, na verdade, foi isso. Foi só o gatilho. Eu não vou normalizar o hormônio dela e ela não vai ter mais FA. Eu acho que esses são dois cenários diferentes. Mas muito bom. A gente ainda tem algumas coisinhas para conversar aqui. Queria perguntar para vocês agora, a gente falou um pouquinho no episódio passado, mas agora com a visão de vocês da relação da fibrilação atrial com o AVC, né? Então, para explicar para o pessoal por que a fibrilação atrial é uma das causas até, né, da ocorrência do AVC, por que ela aumenta tanto o risco do AVC. Acho que é um dos maiores medos da gente na fibrilação atrial, e do neurologista nem se fala, né, é a ocorrência do AVC. Por que ela aumenta esse risco? Eu acho que é muito pertinente isso, porque até agora a gente está falando de palpitação, qualidade de vida, o sprint na hora do chute ao gol, da corridinha final,
mas o que está ali na mesa aqui, o que está em discussão é o AVC. Né? O grande problema da fibrilação atrial é a possibilidade de cursar, ter como complicação um AVC, né? Que a gente chama um AVC cardioembólico. O que é isso? Um êmbolo forma um coágulo no coração, no átrio, né? Numa região chamada apêndice atrial esquerdo. Esse coágulo solta e, por uma questão anatômica, para facilidade, ele sobe e vai para o cérebro. Esse coágulo ele pode ir para qualquer parte do corpo, para a perna, para o braço, para o rim, para o intestino, e causar infartos locais. Mas quando a gente fala de fibrilação atrial, o assunto que está em evidência é a possibilidade da ocorrência de um AVC, né? Isso especialmente em pacientes idosos com múltiplos fatores de risco. E sem me estender muito, é só importante, esse assunto é tão importante que, além da sua ocorrência elevada, os AVCs por fibrilação atrial eles tendem a ser mais graves e muito mais sequelantes do que os AVCs não relacionados à fibrilação atrial. Então, não é um assunto que está em moda, é um assunto necessário, importante e de extremo impacto quando a gente fala em saúde pública, política de saúde pública, custos em saúde, é um assunto de extrema relevância. Impacto na qualidade de vida do paciente, impacto na qualidade de vida da família. Assim, é muito dramático a consequência da fibrilação atrial quando o AVC, né? É muito importante mesmo. Acho que agora, eu não sei se eu estou com o número certo, vocês me corrijam, se eu não me engano, até 30% ou mais dos episódios de AVC sem diagnóstico, sem uma causa, são decorrentes de fibrilação atrial. Né? Tem várias estatísticas, assim, mas acima dos 75 anos, claro. 20% a 25% dos AVCs são, né? AVCs criptogênicos, que são AVCs sem causa aparente, né? Você também vai ter uma taxa em torno disso, em torno de 20%. Então, não podemos falar de fibrilação atrial sem falar sobre o efeito mais devastador que ela tem, que é o acidente vascular cerebral. E o fato da pessoa ter fibrilação atrial, você já está aumentando em 4 a 5 vezes mais chance da pessoa ter o AVC comparado a um paciente que não tem. Então, assim, como é importante, a consequência é muito grave, como é importante esse link entre elas. Perfeito. E até entrando já um pouquinho no tratamento, né, vão ter alguns pacientes que a gente vai ter que usar o artefato do anticoagulante, exatamente para evitar essa tragédia que é o AVC. Alguns pacientes vão usar um tempo definido, e tem outros pacientes com a probabilidade da gente usar a vida toda. Então, a pergunta, antes da gente entrar de fato no tratamento da fibrilação atrial, queria perguntar a vocês: todo paciente que tem FA tem que usar anticoagulante? É uma pergunta. Não, todo? Não. Todo não. Mas eu vou te dizer que quase. Perfeito. Porque existe, de uma maneira bem simples, um score de pontos, né? Baseado nesses fatores de risco que o Lucas citou. Hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca. Quanto mais você vai tendo fatores de risco, maior a chance de você desenvolver fibrilação atrial. Isso é pontuado, vai de 0 a 9. Quando você tem dois pontos nessa classificação, nessa tabela, que chama-se Chades-VA, que não vem muito ao caso, mas quando você tem 2, o que quer dizer 2? 2 a 3% de chance anual de ter um AVC. E, portanto, se você bateu 2 por aqueles critérios, você tem indicação de tomar anticoagulante. Quem é que não toma o anticoagulante? Aquele exemplo que você deu, camarada de 40 anos, jogador de futebol, magro, saudável. Esse a gente não é obrigado a usar, esse aí não vai usar. Mas quando a gente vai ver dados de mundo real, a grande maioria tem algum fator de risco cardiovascular. Então, como tudo em medicina, nada é 100%, né? Não existe tudo. O sempre e o nunca, né? Então, acho que todos... Mas a grande maioria vai usar o anticoagulante. E aqui, desculpa, Lucas, que eu estou falando. Não, mas Anticoagulante em fibrilação atrial, isso eu falo para os meus pacientes. Quando a gente prescreve um remédio
por trás de cada remédio existe um ato médico. Uhum. O que a consulta e a prescrição chama-se ato médico previsto pelo Conselho Federal de Medicina. Ao prescrever um anticoagulante, o ato médico que está em jogo, que está sendo praticado, é prevenção de um acidente vascular cerebral. E eu falo com essas palavras para os pacientes, para eles entenderem a necessidade de tomar o anticoagulante de forma correta, no horário certo, porque o que está em jogo é prevenção de um AVC que tende a ser sequelante e fatal. Perfeito. Um desfecho trágico, né? Trágico. E isso é legal, assim, quando a gente, óbvio, e eu acho que é importante o pessoal que está ouvindo, né? Porque quando a gente fala anticoagulante, o paciente já abre aquele olhão, já fica, né, com muito receio. Óbvio que antes desse ato médico, o profissional vai estar ali botando na balança os riscos e benefícios, avaliando individualmente cada paciente, mas hoje, ainda bem, a gente tem medicamentos muito seguros, tanto que a gente, uns anos atrás, tinha uma parcela boa que a gente não anticoagulava pelo risco de sangramento. Hoje eu acho que a gente, essa conduta é para casos muito excepcionais. A grande maioria a gente faz uso do anticoagulante exatamente para evitar... Segura, né? De forma segura e para evitar esse desfecho trágico. Agora, entrando mais profundamente no tratamento, né, que eu gosto também de reforçar, tanto para os convidados quanto para quem está ouvindo a gente não tem nenhuma pretensão de esgotar os assuntos aqui, né? A gente quer apresentar, explicar e tirar algumas dúvidas de forma confiável. Sobre o tratamento, eu vou deixar a mesa aberta aqui. A gente sabe que a gente tem diversas ferramentas para tratar FA, cada uma com sua indicação precisa, mas vou enumerar algumas, né? O tratamento com medicamento, e aí medicamento a gente divide basicamente no controle da frequência cardíaca para alguns pacientes, tem alguns pacientes que a gente vai definir, vamos só tentar controlar a frequência, evitar que essa FA culmine numa frequência cardíaca mais elevada. Tem aquele tratamento que é o controle do ritmo, que o Kamani comentou lá no início, tentar fazer com que o coração volte ao ritmo natural do coração, isso com medicamentos. A gente tem o procedimento que é a cardioversão, tem a ablação. Então, eu queria que vocês dessem uma pincelada geral, como que a gente faz esse tratamento, como a gente opta por outro, para dar uma ideia, porque é isso, é um tema, a gente podia fazer um episódio só de tratamento da FA, né? E mesmo assim não ia conseguir esgotar o assunto. Então eu queria que vocês dessem uma pincelada geral na prática clínica de vocês, assim. Não, assim, eu vou falar, se é complemento que eu esquecer. Primeira coisa é mudança dos hábitos de vida. Primeira coisa é trabalhar fator de risco. Perfeito. Ponto sine qua non. Então, mandar perder peso, mandar tratar hipertensão, enfim. Então, primeira coisa, combate aos fatores de risco, né? Segunda coisa é identificar os indivíduos que são efetivamente de risco para desenvolver AVC e que precisam tomar anticoagulante. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que identificar quem tem que tomar anticoagulante e dar anticoagulante, tá? E tentar buscar o ritmo sinusal pelos benefícios que ele traz, né? E aí buscar o ritmo sinusal passa por usar drogas antiarrítmicas, né? Passa por um procedimento chamado ablação, né? Que depois o Lucas vai explicar um pouquinho mais, né? E passa até por marca-passo e ablação, então tem algumas modalidades, mas se a gente tivesse que resumir, eu acho que seria isso. Também, assim, há uns 5 anos atrás, saíram alguns trabalhos mostrando que quanto mais precoce a gente, repetindo, né, trata a fibrilação atrial, melhora os resultados, independente se for com remédio ou se for com ablação, tá? Qual é o problema do remédio na fibrilação atrial? É a sua eficácia limitada. Portanto, quando a gente começa uma droga antiarrítmica, né, e aí eu vou me dar o direito de falar o nome delas, porque nós só temos 3, não é marca, é nome do fármaco, que seria sotalol, propafenona e amildarona. Quando a gente começa uma dessas drogas, especialmente sotalol e a propafenona, 50% a 60% dos indivíduos voltam a ter fibrilação atrial em 2 anos. Portanto,
pouco avanço nós tivemos nos últimos 40 anos em termos de tratamento farmacológico da fibrilação atrial. A gente tratava a fibrilação atrial do ponto de vista farmacológico nos anos 80, nos anos 90, 2000, 2020, da mesma forma. E é por isso que o tratamento ablativo, que aí o Lucas vai dar uma pincelada e explicar, ganhou tanta força. Não é a salvação. A ablação, como tudo em medicina, não é um procedimento para todo mundo, não tem 100% de sucesso, trabalha com taxas de sucesso e recorrência, mas indiscutivelmente é um procedimento que traz um resultado muito mais consistente que as drogas. Eu acho que isso aí é fundamental falar, porque o Gildardo começou falando dos fatores de risco. Eu acho que assim, o tratamento da fibrilação atrial, eu costumo falar com os pacientes que quando a gente parte para uma ablação, por exemplo, eu preciso dos pilares para esse tratamento, né? Tratar os fatores de risco. Se eu não tratar, se eu fizer só a ablação, por exemplo, estou partindo direto para a ablação, né? A chance desse paciente recorrer é muito grande. Se ele não começa a fazer atividade física, se ele não perde o peso, se ele não controla a pressão dele. Então, assim, é fundamental. Mas se a gente chega ao ponto de entender que o melhor para esse paciente será o tratamento invasivo, minimamente invasivo, que é a ablação, eu acho que a gente já tem que estar bem amarrado com o paciente, a mudança do hábito de vida dele, a melhora do sono, porque isso são fatores que né, podem propiciar essa questão da arritmia, cessar o tabagismo, controlar o álcool, mas eu acho que assim, isso tem que estar bem amarrado, porque são pilares do tratamento. E a ablação em si é um procedimento minimamente invasivo, né? O que a gente quer dizer com isso? A ablação, você não abre o peito do paciente, é um procedimento onde funciona um vaso na perna, que é a veia femoral, e por esse vaso você sobe com o catéter até o coração. Esses catéteres fazem um mapeamento da parte elétrica do coração, a gente localiza a região que eu vou chamar de foco da arritmia, de área de interesse para a gente, e ali a gente faz a ablação. E a ablação ela tem diferentes formas de energia para poder criar essa cauterização, né? Tem por radiofrequência, que libera uma energia que aquece o tecido e faz a ablação, a cauterização. Tem a mais recente, que a gente chama de PFA, que é uma energia que usa um campo pulsado, teoricamente uma energia onde ela é mais específica ao tecido do coração, tem menos chance de ter algumas complicações. E tem a crioablação, que é uma outra forma de energia, que ao invés de ela aquecer o tecido, ela resfria o tecido. Mas acho que assim, de uma forma bem direta, a ablação especificamente é isso, é você achar essa região de interesse dentro do átrio esquerdo, que é a área, que é a cavidade de interesse na ablação, e você fazer essa cauterização ali para poder... Só para reforçar, né, Lucas, vocês explicaram muito bem, mas basicamente ir com um cateterzinho pelo vaso, o arritmologista, no caso vocês, né, encontram ali os possíveis focos causadores dessa fibrilação atrial, que se localiza, né, ali no átrio esquerdo, que é uma das 4 câmaras do coração, encontram esses pontos e fazem de forma leiga, assim, queimam esses pontinhos. Isso, né? Quando é por radiofrequência, a energia de radiofrequência, ela se dissipa de forma de calor. Então, ela cauteriza, ela queima ali, né? Perfeito. Eu acho que a gente está se encaminhando aí para o terço final, tinha um monte de coisa ainda para perguntar, mas é isso, acho que é motivo para a gente ter o segundo FA, capítulo 2. A gente vai querer o segundo, o terceiro. É isso aí, porque é muita coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Existe um termo que a gente acha que... Existe um termo médico que chama-se tratamento de escolha. Tratamento de escolha é uma terminologia médica que faz referência ao melhor tratamento disponível. Portanto, para pacientes jovens, estou falando o clássico, né? Pacientes jovens, coração normal, que já tomaram drogas antiarrítmicas e que continuam tendo fibrilação atrial, o tratamento de escolha, o melhor tratamento disponível é ablação por catéter. Isso está em diretriz. Isso está em diretriz. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer, não quer dizer que todo mundo que faz vai ficar 100% curado.
entendendo, obviamente, as limitações de todo método terapêutico, eu acho que essa mensagem é muito importante. O tratamento de escolha em 2026 para portadores de fibrilação atrial sintomática, especialmente que já falharam ao tomar droga antiarrítmica, tomaram propafenona, tomaram amiodarona, tomaram sotalol e voltaram a ter crise, é indiscutível. Isso já saiu da discussão do cotidiano. O tratamento de escolha é a ablação. E assim, isso é importante, o quanto mais tempo, porque você começa a droga, né? Sim. Quanto mais tempo você também fica ali tentando manter o ritmo sinusal, você está aumentando o time desse paciente naquele grupo. Ele vai sair do paroxístico, ele pode ir para o persistente e evoluir para o permanente, porque isso é uma doença evolutiva, né? Então é importante a gente entender isso e quanto mais precoce oferecer esse tratamento do paciente para poder ter o benefício de longo prazo, essa arritmia, diminuir a chance dessa arritmia voltar a longo prazo, né? Antes da gente ir pro último bloco, e a cardioversão elétrica, né? O que é a cardioversão elétrica e em que momento ela se encaixa aí para esse paciente com FA? Bom, a cardioversão elétrica a gente usa no paciente sintomático, né? Principalmente aquele paciente que chega na emergência, vamos dizer assim, com sensação de palpitação, baixo débito, pressão está baixa, está sudoreico, às vezes pouco responsivo, porque o batimento está tão acelerado naquele contexto que o coração está contraindo tão rápido que ele não está conseguindo ejetar a quantidade de sangue para manter ele estável, vamos dizer assim. Nesse contexto, a gente precisa tomar alguma atitude para voltar para o ritmo normal. Perfeito. E o que a gente tem é a cardioversão, nada mais é do que um procedimento simples, vamos dizer assim, que o paciente, se puder sedar, coloca uma placa no tórax do coração em posições específicas, libera uma energia para dar como se fosse um reset no coração, vamos chamar assim, e ele voltar a contrair de forma regular, tentar, né? Em alguns cenários a gente não consegue, o paciente continua, dá o choque, ele mantém o ritmo de fibrilação atrial. É importante, que às vezes é um conceito que o paciente não tem. Fazer a cardioversão, você não está tirando o mecanismo da arritmia voltar. Isso é muito importante. Você está tirando ele daquele momento. Ele pode voltar a fazer arritmia daqui a 1 minuto, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, não sei. Mas o mecanismo da arritmia, que aí a ablação entra nesse contexto para tentar você tirar aquele mecanismo do curto-circuito. Ele continua lá. Perfeito. Eu sempre faço uma alusão ao analgésico, quando a gente fala de cardioversão elétrica. Cardioversão é o choque, né, que todo mundo sabe. Tomei um choque, fui ao hospital, tomei um choque. É aquela história, eu estou com uma dor de cabeça muito intensa. Você toma uma dipirona, você toma um analgésico venoso, e aí depois você corre atrás do diagnóstico. Então, a cardioversão, o choque, conforme o Lucas, assim, muito felizmente pontuou, ele trata uma situação aguda, mas ele não resolve a arritmia. Né? Assim, a proposta de resolução da arritmia vai partir ou por drogas antiarrítmicas, ou por ablação, ou pela associação de ambas. Perfeito. E só para a gente amarrar esse tópico, lembrando que todas essas indicações, cada procedimento a ser feito, seja ela medicação, ablação, cardioversão, vai passar por uma análise individual de cada paciente, pelo profissional capacitado, e aí assim definir, óbvio, em conjunto com o paciente também, cada vez mais, né? A gente mudou aquela medicina que a gente chama de medicina paternalista, né? Hoje a gente divide ali a decisão, mas óbvio, sempre embasado de forma técnica. Então, só para a gente partir para o último, né? Isso é jogo rápido, que a maioria vocês já falaram, é uma etapazinha que a gente fala mitos e verdades. É só para falar se é mito, se é verdade, uma justificativa muito sucinta, tá? E são 4 aqui só que eu anotei, a maioria vocês já falaram, tá? Fibrilação atrial sempre causa AVC? A primeira já foi. Mito, mas causa muito AVC. Mas eu não posso afirmar que sempre vai causar. Claro. Mas é importante lembrar que não é 100%, mas que é um fator muito fortemente relacionado. Legal. Lucas já comentou isso, mas eu acho que vale reforçar, até para o pessoal que só vê essa parte, né? Quem tem FA não pode fazer exercício? Não, pelo contrário, exatamente. Atividade física
ela entra como um fator de tratamento dos fatores de risco. Então isso é mito, Lucas. Mito. É mito ou verdade? Tem que falar. Desculpa, é verdade. Mito. Mito ou verdade. Legal. Isso é legal também. Acho que isso é muito importante e vocês devem ver com frequência. Depois da ablação, nunca mais vou precisar de remédio. Mito. Mas aí, se vocês quiserem um tempinho maior, fica à vontade. Não, isso é bem sucinto. Mito porque, assim, como ritmologista e portanto, eu me sinto muito à vontade de justificar o mito. A ablação não é a proposta do paraíso, né? A ablação ela é uma estratégia terapêutica poderosa no tratamento da fibrilação atrial. Mas eu tenho vários pacientes que fazem ablação e que precisam continuar tomando remédio, mas com uma carga de FA muito menor, com uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente não pode jamais, é mito porque a gente não pode indicar ablação tendo como premissa ou promessa a suspensão de remédio. E o momento que o paciente chega também vai decidir isso pra gente. O paciente mais jovem, você tem mais opções de talvez tirar essa medicação. O paciente que tem muitos fatores de risco, você vai fazer a ablação para dar uma qualidade de vida melhor para ele. Mas você sabe que esse paciente provavelmente ele vai ter que continuar com a medicação. Legal. E aí só para deixar claro, assim, vão ter pacientes que vão fazer a ablação e talvez não vão precisar de mais medicação. Sim, com vão certeza. Ter pacientes que vão fazer a ablação e vão precisar dos remédios antiarrítmicos e anticoagulantes, e vai ter aquela parcela que vai precisar do anticoagulante, por exemplo. Exatamente. Então, isso também é sempre individual. E a última, de mito e verdade, vocês também já responderam, mas palpitação sempre é algo grave. Mito. Perfeito. Poxa, eu quero uma verdade. Só tem mito. Agora que eu percebi que só tem mito, né? Mas isso é legal, que demonstra que na medicina quase tudo não dá para falar 100%. Eu posso falar um mito também? Pode falar. Quem tem fibrilação atrial pode tomar café? Mito ou verdade? Isso é legal, cara. Isso é importante. Não pode tomar café? É proibido. Mito. A gente não está falando verdade. Mito. Mais um. Em 2023, numa diretriz, bendita diretriz do American Heart, saiu escrito: é proibir a ingesta de cafeína. Portanto, acho que num ambiente tão científico como esse que você fomenta, a gente dizer que não existe restrição de cafeína a portadores de fibrilação atrial. Legal. Não existe restrição alimentar. Que faltou. Aí aproveitar esse tópico, então, antes de encerrar, Camanha, assim, mas tem alguma restrição da dose da cafeína? Olha, não. Isso não se sabe exatamente. Não está relacionado. Tem alguns trabalhos, inclusive, não randomizados, trabalhos observacionais, mas com grandes números de pacientes, sugerindo o oposto, né? Quer dizer, aí depende do trabalho. Tem trabalhos que mostram que até 7 xícaras de café por semana, ou seja, uma por dia, teria um efeito benéfico. De 2 a 3 cafezinhos por dia parece ter um efeito benéfico protetor sobre a saúde cardiovascular. Então, seguindo um bom senso, mas sem uma comprovação científica, 2 a 3 cafezinhos não fariam mal, né? Perfeito. Um excesso de café, tomar 1 litro de café por dia, você vai ter os efeitos estimulantes do sistema nervoso central, né? Mas eu acho que é muito importante quebrar esse paradigma. Mas isso é cultural, né? O paciente já chega, não, eu já parei de tomar café. Não, parei de tomar café, comer chocolate, tomar chá. Pelo amor de Deus, pode. Pode voltar. Pode. Um detalhe se for tomar café, não exagerar no açúcar e no adoçante. Óbvio, isso sim. Aqui aí já veio outras perguntas. E bebida energética? Tira o café, entra aí, a gente tem uma série de energéticos. Alguma relação com ocorrência de FA? Não, acho que não. Assim, nada provado cientificamente. Perfeito. Nada provado cientificamente. Assim, muitos dos energéticos são pool de cafeína muito intenso, né? Então, mas nada provado, né? O que é muito comum, às vezes, beber em quantidade aumentada. Isso vai gerar mais gatilho associado ao álcool, que a gente sabe que a associação de energética e álcool é comum, e aí acaba sendo perfeito.
Bom, gente, acho que foi muito bom aqui. Acho que a gente, como eu falei, isso aqui é episódio para ter 2, 3, 4, 5, né? Mas acho que deu para dar uma esclarecida muito boa. Gostaria de agradecer imensamente vocês. Aí eu sei que esse tempo, ainda mais, né, à noite, é muito valioso. Agradecer muito vocês. Eu tenho certeza que quem ouvir a gente vai gostar muito e tirar um monte de dúvida. Queria perguntar agora a vocês. Primeiro, Lucas, você tem alguma rede social, e-mail, algum contato que você queira deixar para quem ouviu a gente, gostou, quer tirar uma dúvida, quer te procurar, alguém que tem um familiar com FI quer ir lá te procurar, para deixar aí para o pessoal? Eu tenho que melhorar. Assim, eu tenho um Instagram, né? Meu Instagram, que, na verdade, tem um Instagram que a gente está começando a alimentar, chama arritmia.cardíaca, mas vai crescer mais, né? E o contato mesmo, enfim, paciente, quem quiser tirar alguma dúvida, contato pessoal mesmo, celular, isso aí não tem problema. Perfeito. Então, se for Instagram, @arritmia.cardíaca, te acha lá, tá ótimo. Camanho, algum canal, telefone, e-mail, brinco com o pessoal que veio aqui que não tinha nada para fax, qualquer coisa que o pessoal possa te achar. Eu só não vou te dar o telefone fixo, porque vai ficar feio. Claro. Não, mas não tem. O Lucas é mais organizado. Não, mas ele tá lá no Instagram também. Mas o Instagram é muito simples, é Luiz Eduardo Camanho. O arritmia.cardíaca ele aparece também. Mas é Luiz Eduardo Camanho, meu e-mail, lecamanho@gmail.com. Perfeito. Né? E eu acho que é isso. E os contatos, meu contato pessoal, contato de consultório, enfim. Perfeito. Depois a gente passa, mas é um prazer. E falar cientificamente sobre um assunto tão importante é um prazer enorme. A gente só tem que te agradecer. Muito obrigado, pessoal. A gente tem que agradecer. Já anotei algumas coisas para o próximo aí que a gente vai ter que marcar. Vamos sim. Então é isso, gente. Boa noite. Esse foi mais um episódio do TuntaCast. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Pompeu, clínico cardiologista. O Instagram é @drguilhermepompeu. Vai aparecer aí embaixo aí o Instagram do pessoal e o meu. E é isso, até o próximo episódio. Boa noite. Quem gostou, siga, compartilhe, curta. É um monte de coisa aí que eu não sei muito bem, mas é por aí, tá bom? Mas compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar aí do que a gente conversou. Boa noite.